Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar compartilhando a minha experiência que eu tive no estadual clássico, um estadual pensado, no ritmo de 60 mais 30. A gente jogava e tinha 30 segundos por acréscimo, a gente tinha que anotar os lances também. Foi um torneiozaço, bastante jogador forte. Eu consegui uma ótima colocação, um ótimo resultado, fiz boas partidas, assim como nos estaduais passados também fiz boas partidas, mas não tive resultado também bom, acima do esperado, mas não tinha pegado o pódio ainda. E uma coisa curiosa, né, que eu tava esperando pegar. Geralmente eu pego o pódio nos torneios rápidos, né? Então eu tava esperando pegar um título estadual nos ritmos mais rápidos, que era o rápido e o blitz que aconteceu lá em Barra do Bugres. Só que eu fiquei doente na semana e não consegui participar desse torneio. E era lá que eu esperava resultado, porque por mais que eu não treine no xadrez, esses ritmos têm a pressão do tempo, então acontece que eu jogo melhor na intuição, essas partes. Assim eu consigo jogar, ter um desempenho melhor, resultados melhores. Então eu tava esperando buscar um título, né, nesses ritmos. Só que daí, por conta de ter ficado doente, eu não consegui participar. E aí eu fui pro estadual como sempre, com a mesma mentalidade que eu tenho, que eu sei que tem jogadores mais fortes que eu, jogadores que além de ser mais fortes, são mais dedicados, treinam mais, estudam mais xadrez. Eu atualmente eu não treino xadrez, porque eu não tenho tempo e eu tenho coisas mais importantes no momento para poder dedicar do que o xadrez. Às vezes, de forma esporádica, eu vejo coisas sobre aberturas, que foi onde o meu xadrez é a parte mais falha do meu jogo, e foi o que eu menos estudei. Então, às vezes eu vejo de forma esporádica, mas não chega a ser um treino sério, sabe? Eu vou pegar isso aqui com profundidade, gastar tempo. Então, eu não tenho. Fiquei feliz com o resultado, apesar de não ter plantado tanto para isso. Então, eu compartilhei aqui o pódio com o Clécio, que é o mestre nacional, que ficou em primeiro lugar, o Yuri, e eu que em terceiro lugar, Cleito Eric Mendes dos Santos. É, nós três ficou com 5 pontos. No critério de desempate, o Clécio venceu. Lembrando que o Clécio e o Yuri eles ficaram invicto, não perderam nenhuma. O Clécio ele empatou 2 partidas e venceu o restante. O Yuri a mesma coisa, empatou 2 partidas, inclusive eles empataram entre eles dois e venceram o restante das partidas. E eu perdi pro Clécio e venci todas as outras partidas. No confronto direto, o Clécio ficou em cima, o Yuri ficou um pouquinho melhor colocado no critério de desempate. E eu vi que a terceira colocação ficando entre os melhores do estado aqui de Mato Grosso de 2025. E aí logo depois veio também o Olavo, mestre nacional, um prodígio aqui do estado. O Carlos Eduardo, jogador que eu respeito bastante, que eu admiro bastante, inclusive, que é um jogador muito agressivo e que joga um xadrez muito forte. Vocês podem assustar com esses jogadores aqui, né? Como o Alex, ele caiu um pouquinho aqui, que ele tem 1900 de rate. O, o Carlos tem 1900, mas eles têm quase 2000 aqui, perto da região dos 2000. Eles jogam para mais de 2000 tranquilamente. São muito fortes. Tem mais uma galera aqui, tem mais uma molecada nova jogando forte também. Tem uma bandeira de Portugal, que é o Felipe, mas ele tá aqui em Cuiabá. É, eu fiquei com a performance, de salvo engano, de 200 alguma coisa, vamos ver aqui. 217 foi a performance do torneio. Eu ganhei 51 pontos de feed, ponto 2 aqui. Uma curiosidade também, todo torneio que eu jogo estadual, eu ganho pra cima de 50 pontos. Eu ganho de jogadores mais fortes, com rate mais alto e acabo subindo bastante expressivamente, ganhando a pontuação de rate. Infelizmente não é contabilizado, porque não tem. Esse torneio não está vinculado a CBX. E aí eu joguei as duas primeiras partidas, foi contra o João Vitor de Campo Novo, e depois contra o Luiz Guilherme de Sinop, 2 partidas que eu venci sem muitos problemas. É, Aí eu enfrentei o Clécio, que foi o mestre nacional, que eu inclusive perdi, que é a partida de hoje que eu vou mostrar. Depois eu enfrentei o Osama, jogador forte, ele é do Egito, natural do Egito, porém ele já está aqui em Cuiabá já há bastante tempo. Depois eu consegui vencer o mestre nacional Alex Castro, um jogador muito forte, um dos melhores do estado, já foi campeão estadual mais de uma vez, ele é um jogador muito forte. E depois consegui ser campeão também, consegui vencer também em cima do Olavo Tadeu, que é mestre nacional, que também é muito forte, prodígio aqui do Mato Grosso. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos para a partida aqui com o Clécio. Deixa eu só desativar aqui rapidinho. Desativei, vamos para cá agora. O Clécio, para quem não conhece, ativar, vamos ver se vai aparecer. Não sei se apareceu. Desativar, ativar. Aí.
O Class é esse que dá a foto de cima, do lado das brancas, né? Tá ameaça assinar o Class França de 2043 de rate, feed, pensado. Ele tá de camisa verde aqui, e eu tô logo aqui embaixo, aqui, de camisa branca. A partida começou com. Foi engraçado essa partida porque eu queria jogar com ele. Eu sabia que eu ia jogar peão do rei, jogador de peão de rei, e eu ia jogar com ele a siciliana. Só que o João Vitor, que eu mostrei pra vocês na colocação, ele é de Campo Novo. Então o que eu imaginei? Possivelmente pode ter uma troca de feedback ali e ter mostrado, por mais que não saiu o PGN da partida ainda. Eu imaginei que talvez ele poderia falar, não, jogou comigo de pretas, é Sveshnikov. E aí essa é a linha que eu queria jogar com o Clash, jogar de forma agressiva com ele. É uma linha que eu não tô tão preparado, mas eu joguei umas partidas, durante uns 3 meses tenho jogado partidas com ela, então tenho uma certa já confiança para poder jogar em torneio. Só como eu tinha jogado com ele, aí eu falei, putz, pode ser que tenha esse feedback, e o Class, além de ser forte de cálculo, ele é, assim, pode ser que eu esteja equivocado, mas pelo contato que eu tive próximo a ele, ele parece ser muito bom de memória, ele bate o olho assim e já é o suficiente para ele conseguir memorizar as coisas. Então eu imaginei, pode ser que ele decore alguma linha de ataque que não esteja, e pode ser que eu entre numa parte de memorização inicial ali, só de ele ficar um pouquinho melhor já é o suficiente para ele conseguir me vencer. Então, por mais que ele não faça uma memorização absurda, de linhas absurdas, ele pode fazer uma memorização para levar ele para um terreno que ele quer jogar ali, já é o suficiente para ele conseguir ficar confortável. Eu não queria isso. E aí eu falei, pô, pensando nisso, eu queria jogar Siciliana, então eu vou jogar Siciliana Taima 9, que é o Siciliana que eu jogo. Novamente, não estudei tanto, mas joguei umas partidas razoáveis, então eu tinha uma certa também confiança para jogar. Só que daí eu lembrei, putz, ele pode colocar no Porco Espinho, ele pode jogar as linhas lá de Porco Espinho, que não vai ser legal para mim. E aí eu comecei a pensar, porque o Clécio, eu fui pra parte psicológica do jogo. Porque eu tinha a ambição de vencer o estadual, igual eu falei pra vocês, apesar de que eu conheci minhas limitações, todas as minhas expectativas, não vou mentir pra vocês, eu não tinha ambição de vencer a partida. Porém, eu tava tranquilo porque eu sabia, pô, o Clécio é mais forte que eu, não tem pra que eu me desesperar, ele que vai ter que se provar que é mais forte que eu pra poder me vencer. E além disso, eu tava no fator psicológico, porque ele tinha acabado acho que foi a segunda rodada ou primeira, acho que foi a segunda rodada. Ele tinha acabado de empatar uma partida bem criminosa, assim. Ele quase perdeu a partida. Aí ele conseguiu achar uns recursos, no apoio de tempo, ele conseguiu o empate com o Tobias, que também é outro jovem prodígio aqui do estado. E eu pensei, pô, ele pode ser que, como ele tem essa. Ele tava bem aflito, bastante tenso, assim, pra poder ser campeão estadual. Ele tava bastante tenso. Porque ele queria muito ser campeão estadual, porque ele teve chances já. Ele já foi mais de uma vez vice-campeão estadual. E aí, ele, tipo, ele tem força pra ser campeão estadual, então ele queria. É um título que ele queria, de particular dele. Eu sabendo disso, falei, não, bom, como ele já empatou uma, se ele empatar outra, ele corre risco de depender da sorte ali, dos critérios de empate para poder pegar primeiro, que é o objetivo dele. Então eu pensei, bom, eu posso jogar a francesa, que é a abertura que eu tenho mais conhecimento de negros contra o peão do rei. E eu pensei o seguinte, eu já tinha jogado uns ping com ele, tinha visto algumas partidas dele já, que ele jogava Tarraxa. E aí eu lembrei desses ping, eu falei, nossa, ele vai querer jogar, e eu acho que ele não vai aguentar a onda, ele vai querer jogar de forma agressiva, fazendo até mesmo rock longo, aí eu vi que ele não estava conduzindo muito bem os ataques dele, né? Eu senti isso nas minhas partidas jogando com ele. E eu pensei, bom, como ele quer arrancar o ponto, ele vai jogar pra destruir, vai jogar pro ataque ali. E eu pensei, aí tá a minha chance. Se eu conseguir jogar bem ali, um xadrez decente, pode ser que eu consiga alterar até ficar melhor, pode ser que aconteça isso. Outro cenário que eu pensei, pode ser que eu jogue bem, ele também jogue bem respeitando, e aí a partida fique bem equilibrada e chega um momento que ele tentar forçar a barra demais, sabe? Nessa brincadeira de forçar a barra demais, eu posso tentar conseguir vencer a partida por aí. E também, o resultado que eu não queria, que poderia acontecer, era empate. Não, empate também não é ruim, eu tô de pretas, meu adversário é mais forte que eu sei disso, por mais que às vezes eu vejo pessoalmente ele fica zoando ele, chama ele de meu pata, etc. Mas eu sei da minha força e a força dele. E eu imaginei isso, falei, não, se empatar também não é um resultado ruim, mas eu tenho uma grande chance dele querer forçar as coisas e eu consegui vantagem através disso. Então foi esse ponto de partida, antes da partida, né, que foi o que aconteceu. Aí jogou peão dama, aí eu entrei na francesa esperando chegar uma Tarraxe, aí eu ia tomar para entrar no Rubinstein, você toma aqui, cavalo BD7, cavalo F3, cavalo F6, e aí eu imaginava que ele ia jogar um setup do rock longo ali para criar pressão e eu ia, por mais que eu não tô tão aprofundado na teoria nessa abertura, nessa defesa, eu joguei bastante partidas nessas linhas e sinto um pouco confortável, comecei a imaginar que ele ia querer
forçar a barra demais. Era isso que eu tava esperando. Eu não fiz nenhuma preparação pra ele, porque o torneio era bastante cansativo tipo, tinha bastante rodadas no dias. E eu pensei, bom, não posso queimar tempo com isso. Eu tenho que ir com preparação, tenho que focar só em fazer umas revisões do que eu tô jogando e descansar. Não tem tempo para preparação. E também não tem tanto conhecimento de abertura para fazer preparação. Então, eu fiz uma revisão aqui na Rubens Tais e eu até imaginei, eu até sentia, tinha uma intuição que ele pode jogar um peão dama, pode jogar uma inglesa, ele pode jogar até uma bird para tentar, até uma hatch para tentar, sabe, não sei se ele vai ficar com receio de preparação, né? Pode tentar fazer alguma coisa diferente. Aí contra esse foi não, se eu jogar contra esse, paciência, eu vou me virar na hora. E é engraçado que o Clécio, ele é um jogador de improviso também, ele improvisa bastante na abertura. Eu também faço isso. Logicamente eu não tenho a mesma força que ele, mas eu não tenho um conhecimento tão vasto e de abertura, então acaba que muitas vezes a gente acaba improvisando. Então eu tava um pouco confiante na abertura, porque eu falei, não, ele não vai jogar um lance de máquina, não vai ser. Ele vai. Muito raramente ele vai fazer isso, ele vai jogar improvisando. Então eu sei que ele não vai estar jogando os melhores lances. Então eu tenho que ter ciência disso. Então isso que me confortava, né? De jogar com ele. Tava um pouco feliz de ter caído com ele, porque ele é um jogador forte, mas que eu tinha chance de acertar ele. E eu ia ter problemas com a abertura, que é onde eu costumo ter mais problemas no jogo, né? Então o peão da, jogou peão da dama. Como eu disse pra vocês, estava esperando aqui a Tarrashi. Ele tomou. E aqui na hora eu falei, putz, ele não quer ganhar? Jogou das trocas. Eu falei, ixi, tá respeitando demais, hein? Aí eu pensei, não, agora já que ele jogou isso, eu que vou ganhar. Eu que vou lutar pela iniciativa. Não, eu falei a palavra errada, não vou ganhar não. Eu falei, não, eu que vou lutar agora pela iniciativa. Se ele não quer ganhar, quer jogar assim, eu que vou tomar a iniciativa. Eu que vou jogar pra ganhar. Aí ele jogou cavalo F3, aí joguei cavalo C6, eu esperava aqui um bispo D3. Opa, apertei na tela errada aqui. Eu esperava aqui um bispo D3, um bispo B5. É isso que eu esperava da parte dele. Ele jogou bispo E2. Na hora assim eu já achei criminoso. Eu falei, nossa, ele não quer desenvolver as peças, não. O bispo aqui fica mais forte aqui. E aí, talvez, depois analisando, eu imaginei que talvez pô, ele tivesse algum receio de jogar o cavalo rápido, tocando o bispo. Isso que eu achei um pouco passivo, assim, na hora, assim, mas não tem essas ideias também. E aqui eu já tava começando a ficar feliz. Eu falei, nossa, ele tá jogando bem podre mesmo na abertura, assim, sem assim, jogando de maneira. É um jogador conhecido como jogador agressivo, né? Jogador mais forte nessa parte de complicação. E aí eu falei, pô, ele não tá usando a força dele aqui. Então eu vou aproveitar que eu vou tomar a frente, então eu vou seguir com o meu setup. A minha ideia aqui era entrar nesse setup aqui do cavalo E7, esse bispo ele podia vir para F5, tanto para G4, bispo dama D7 e rocão. Eu queria buscar esse setup para jogar F6, esse no cavalo dele. F6, ia buscar um avalanche de peões aqui, esperando uma luta de rock de alas opostas. E eu queria jogar, eu fiquei muito feliz assim, por jogar essa posição com ele aqui. Eu tenho bastante experiência, jogo bastante essas linhas aqui. Eu acho difícil ele conseguir segurar a pressão e acertar as ideias no time certo. E aí eu fiquei feliz aqui, já fiquei até com assim uma certa confiança aqui. Aí ele fez o rock, cavalo E7, feliz da vida, e aqui ele me surpreendeu novamente. Bum! Essa estrutura, eu conheço ela. Eu não estudei, não aprofundei, porque aqui no estado ninguém quase joga essa estrutura. A única pessoa que eu lembro que joga essa estrutura é, é o Laírcio, que é o pai do Alex, que jogou nos ping com ele. Aí ele joga essa estrutura. Eu nunca estudei essa estrutura, mas porque, como eu disse pra vocês, ninguém, assim, na minha prática de jogos, é raro enfrentar essa estrutura. Então, eu percebi que essa estrutura era mais comum do que eu aparentava ser, né? Eu achava que era uma linha que tava meio em desuso, mas eu fui depois pesquisar, é uma linha que a galera joga bastante. É uma linha que eu não tive uma prática recorrente com ela, então eu não dei tanta atenção para ela também. É, e essa estrutura a gente está acostumado a ver ela assim, já de forma acelerada. Aí o Clash ele deu uma postergada aqui, ele deu uma enroladinha aqui, depois jogou esse. Ah, entrando na mesma estrutura. Aí eu tomei, eu falei, bom, aqui pelo menos eu tenho já um peão isolado. Não quer dizer que eu tô ganho, e não quer dizer que eu tô melhor também de forma alguma. Esse peão isolado ele vai se justificar ele vai ganhar espaço, atividade de peça, então justifica. Mas eu tava feliz com essa atitude dele, porque eu falei, não, beleza, ele não vai deixar eu jogar de forma agressiva. Então eu posso jogar de forma segura e agora eu tenho um alvo pra ficar batendo. Aí ele jogou Bispo C4, Rock, jogou H3, nossa, importante, porque eu já ia jogar de forma imediata aqui pra criar uma pressãozinha em cima dele. Apesar que ele tá no Dama D3, mas já é uma forma de chatear a posição dele.
Aí eu joguei cavalo F5. Eu pensei em jogar bispo F5 pra já tirar outra peça pro jogo, mas falei, por que não cavalo F5? Peça tão forte, cavalo F5, né? Eu tenho ideias de preparar esse cavalo pra pular pra cá em algum momento, pra tentar buscar uma iniciativa. E aqui no curto prazo já tô ameaçando, né? Eu posso tomar aqui, vamos supor que ele joga cavalo C3, só pra ilustrar pra vocês, eu posso tomar. Inclusive dá até brilhante, ó. Aí toma, logicamente ele não ia cair nisso aqui, né? Nem aqui nem na China. Mas é só pra vocês entenderem que tinha essa linha. Então ele tem que se defender, né? Então tô ameaçando ganhar um peão. Ele se defendeu de forma ativa. E aqui que eu achei interessante, né? Ele defendeu atacando minha dama. E aqui eu não pensei, porque não tem o que fazer. F6 não é possível, que eu lance uns lances temáticos da posição, por causa do bispo estar cravando o rei. Se eu jogar a dama em casas na coluna E, ele vai desenvolver a torre, ganhando tempo em cima da dama, então eu só tenho dama D7. Jogou D5, apertando o cavalo. Eu tirei o cavalo da ameaça numa casa que era mais interessante. Ele jogou bispo E2. A máquina não gosta muito desse lance, mas eu também não vejo tantos problemas nesse lance. E aqui uma das ideias que eu tive, meu tive só depois de jogar, eu joguei F6, que meu plano era tentar deixar esse bispo aqui para de incomodar as colunas aqui. Eu falei, não vou deixar muita atividade aqui em cima, porque vai que ele brota alguma coisa aqui, né? Um problema para mim resolver. Eu também queria voltar o cavalo para criar uma pressãozinha em cima desse bispo aqui, desse peão. Mas depois que eu joguei, eu falei, putz, por que eu não tomei aqui? Parece tão interessante tomar aqui direto e jogar assim. A máquina não gosta desse lance, mas para mim pareceu confortável, porque o cavalo pode pular para algum momento, eu tô batendo lá. Se jogar cavalo C3, eu ia jogar cavalo D4. Então eu tinha uma posição, não gostou, mas. Inclusive também vale ressaltar que essa posição eu não vi ela. Eu cheguei a ver a partida novamente, mas sem a engine. Eu não. Eu não vi essa partida com a engine, então pode ser que o que eu mostrar pode ter algum furo ou outro, tá, galera? Mas a ideia mesmo é só mostrar o que eu pensei na hora da partida, o que poderia ter acontecido, e depois a gente vai ver ali na avaliação final o que foi o mais crítico. Cavalo C3, eu tava pensando em cavalo D5. Aí eu me arrependi, eu falei, putz, por que eu não joguei esse? Parece ser tão mais orgânico e já desenvolve as peças, melhora as peças mais rápido. Aí eu me arrependi. Aí ele voltou ao bispo. Eu imaginei que, né, que já não desse legal, porque eu vou tomar. Esse bispo não tá meio que ficando sem casa, e bispo D2 parece que fica, né, dando um brecha aqui para ataque. Aí cavalo E7, aqui eu parecia uma perda de tempo, eu acho que foi até por isso que a máquina deu um erro aqui. Mas eu queria criar pressãozinha aqui, pra ficar perturbando ele. Eu jogo cavalo C3, eu tomei agora, tomei usando aquela ideia que eu tinha mencionado pra vocês, melhorar um pouquinho mais a minha posição. Eu jogo dama B3, defendendo o peão e ameaçando o golpe tático, né? Então eu só tirei o rei. Ele jogou bispo E3. E aqui nessa posição eu vi o seguinte: bom, ele tá com todas as peças dele menores jogando. E eu tinha um receio dessas torres dele sair pro jogo muito rápido. E aí eu tô com problemas aqui. E por mais que eu sabia que eu não tava inferior, eu sabia que eu não tava perdido. Só que foi, pô, se eu não conseguir ajeitar as minhas peças aqui, pode ser que isso aqui seja um problema, né? Então, isso aqui começou a me gerar uma certa preocupação na hora da partida. Aí eu joguei torre D8, essa torre também não tava fazendo nada aqui, então eu falei, eu vou jogar essa torre que tá mais fácil para ativar e criar uma tensãozinha aqui, apesar de que não tô ameaçando tomar. Ele jogou bispo C4, que na hora eu condenei esse lance, e a máquina também tá achando um pouquinho ruim. Só que ele tem uma ideia até interessante, que esse bispo, de permanecer com esse bispo nessa diagonal aqui. Eu não sei se ele jogou esse lance com essa intenção já de permanecer, criar essa pressãozinha no futuro aqui, ou se foi somente porque o bispo não tinha casa, que vocês vão ver logo mais. Aí eu joguei cavalo F5, um lance que eu fiquei feliz de ter encontrado, porque um dos meus ideias é que ia jogar B6 em algum momento. Logicamente tem que ficar sempre me prevenindo a golpe estático aqui, mas minha ideia é jogar B6 e expulsar o bispo dele para jogar bispo D4, cavalo D4, que melhorar esse cavalo. Ou até mesmo jogar o cavalo para cá e criar uma pressãozinha em cima dele. E esse cavalo, ele tava começando a tomar esse cavalo, esse bispo dele aqui tava meio assim, sem papel aqui, então eu falei, não, vou tirar esse cavalão daqui. Aí jogou o bispo E4, tentando bater no cavalo. Eu bati no bispo dele. Ele voltou o bispo. Eu achei interessante que esse bispo ele ficou interessante, que né? Tu pode ter algumas ideias no futuro
tentar uma pressão aqui na casa E7. Aí joguei cavalo D5, cavalo D4. É um lance que eu fiquei feliz de ter encontrado. Porque é muito fácil, né? De, pô, jogou o cavalo aqui, já bate na dama, melhorou o cavalo, mas a gente tem que também avaliar que esse cavalo aqui ele não tem casa. Então, por exemplo, se ele consegue criar uma bateria aqui em cima desse cavalo, pode gerar alguns temas táticos aí. Logicamente, eu tenho o C5 ainda, tenho alguns recursos, mas tem que ficar ligado nisso. Aí eu pensei, bom, se ele mexer a dama agora, ele vai ter que colocar, se vir para a dama, né, por exemplo, vai ficar meio estranho essa dama dele. E se ele voltar a dama, eu imaginei que ele poderia, tipo, atrasar aqui, né? Que é o que eu tinha mais medo, né? De ele ativar as peças rápidas aqui, as torres rápidas e completar o desenvolvimento. E eu tô aqui tendo dificuldade pra aliviar essas peças aqui, né? Que tá meio que afogado aqui. Aí ele voltou, aí eu joguei F5 primeiro, batendo no bispo dele. Abriu um suspiro pro meu bispo, evitando o F4 dele também. Aí ele tirou o bispo, aí eu desenvolvi o bispo, já criando pressão aqui no peão dele. Ele ativou a torre batendo no meu bispo. Eu saí fora e ele ativou outra torre. Eu até fiz o cálculo aqui de tomar esse peão aqui, mas pra mim não tinha sentido, porque no final da linha ele ia conseguir criar pressão aqui na coluna. Eu simplesmente trouxe a última peça que faltava pro jogo, ameaçando comer o peão. Ele jogou o bispo C4, e nessa hora eu já sentia que a barrinha salta aqui, né? Mas nessa hora eu já sentia que tinha alguma coisa aqui. Minha intuição já gritava que tinha alguma coisa aqui pra mim aproveitar algum ganho, porque eu falei, pô, não tá certo isso aqui, né, cara? O bispo dele tá batendo em pedra, ele tá assumindo um papel muito passivo aqui, só pra auxiliar esse peão. E eu comecei a imaginar, pô, se eu conseguisse desafogar esse bispo aqui, ficaria muito forte a posição. Então o lance que eu tinha na mente aqui era C6. A engenharia dá tipo como uma chance perdida, porque ela prefere C5, é mais preciso. C5 eu tinha chegado a pensar nele, mas eu descartei rapidamente, eu achava que C6 era mais forte, porque já criava tensão aqui com o peão, ameaçava ganhar de fato esse peão aqui, e tentar aqui adubar esse peãozinho aqui pra levar para um final e tentar ganhar a partida com um peão a mais. Que não é uma tarefa fácil, mas eu já tinha esperança aqui. E eu pensei, se ele avançar, eu jogo C5, que daí o bispo fica monstro, eu cumpriu minha estratégia, né? O bispão ficou forte aqui, matei o bispo dele e de quebra eu vou ganhar esse peãozinho aqui. Eu tinha avaliado isso, apesar que a máquina dá como chance perdida, né? É, de fato é um lance que tá colocando problemas na posição dele, continua sendo um lance interessante ainda. E aí eu imaginei, bom, se ele tomar, eu vou tomar de dama, eu ameaço o mate, ao mesmo tempo eu bato no bispo dele. Ele não tem tempo pra fazer esse tipo de defesa, porque eu posso tomar de torre. Então o que eu pensei, ele vai ter que voltar o bispo. E aí, no mínimo, eu tenho todas as minhas peças ativas aqui, eu não calculei mais nada além disso. Eu falei, não, aqui eu tenho todas as minhas peças ativas. Pode até surgir alguns temas aqui, né, temas táticos. E o mais importante é que todas as minhas peças estão ativas e a posição é muito forte, sabe? Então foi muito difícil ele, pra mim, colocar bastante problemas pra ele. E é muito difícil ele sustentar essa posição sem tomar nenhum dano, sabe? Então é isso que eu tinha imaginado. Só quando ele jogou o bispo C4 aqui, aí eu comecei a. E aqui que foi o fator tempo, né? Eu tinha tempo suficiente pra poder tomar decisão nessa posição. Só que quando eu olhei pro tempo, eu tava com 9 minutos, ou 10 minutos, algo assim. Acho que eu tinha 10 minutos. E ele tinha uns 15, 16 minutos. E aí, quando eu olhei pro tempo, isso me incomodou, porque eu falei, cara, essa posição eu tô gastando mais tempo do que eu deveria. Pode ser que chegue ali pro final e ele começa a colocar a pressão em cima do tempo. E é um jogador forte, joga rápido. Eu falei, pô, pode ser que ele. Eu comecei a ficar preocupado com o tempo. Aí eu falei, não, aqui eu tenho que jogar mais rápido. E aí foi no momento decisivo que eu pensei. Eu tava fazendo a comparação aqui, tava calculando um pouco em relação ao C6 que eu queria fazer. E aí eu pensei, bom, não posso gastar muito tempo, vou jogar o mais simples, né? Aqui no mínimo eu jogo esse, ele vai ter que voltar ao bispo dele pra algum lugar aqui, e depois eu posso pensar no C6 ou algo assim, ou seguir criando uma pressão aqui, né? Em cima dessas peças dele aqui. E aí eu joguei meio que sem pensar aqui nas consequências. E aí ele jogou esse ao toque. Bom, e aí, provavelmente eu já deveria ter analisado. E aqui esse foi o lance que eu senti na posição aqui, que sabe quando você toma aquela murrada assim no estômago, aí eu já senti essa, pum. Aí que eu fiquei um pouco chateado, fiquei, para, um lance rápido que eu fiz, eu permiti isso. E aí eu fui obrigado a entrar nessa linha, pra não perder peça.
E agora quem tem os peões estrupiados sou eu. Eu não tô perdido de forma alguma nessa linha, mas eu vou ter problemas pra resolver. Aí eu tirei o bispo pra evitar trocas de peça, tentando ganhar um tempo em cima da torre dele. Ele tirou a torre. E aqui eu tomei o Yusupov e uma estrelinha na pressão aqui da partida. Eu tava esperando esse lance aqui. É o lance que eu esperava, que eu tinha calculado aqui quando eu tomei esse peão. Que também é bom, por sinal. Mas eu esperava esse lance dele. Mas aí ele me surpreendeu e me deu um Supov agora, de uma estrelinha. Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar acertar o lance, virei aqui pro lado dele. E aí foi um tático simples, mas a visualização dele não é tão fácil de você perceber assim de forma. A visualização não é tão fácil. Você está jogando assim, ainda mais a pressão da partida. Por mais que seja um tema muito simples, a visualização desse tema eu achei que não é tão fácil quanto parece. Bom, se você encontrou, parabéns. Ele tomou rapidamente o bispo. Eu tomei. Quando ele jogou esse lance, eu, putz, tomei, né? Aí eu vi o que tava rolando, né? Aí eu tomei. E aí o que acontece agora? Por que esse lance é tão interessante? Que agora ele vai. Ele deu cheque, meu rei não tem pra onde ir. Se eu botar dama, que é uma opção, não vai valer a pena, com certeza. Então eu tenho que tomar de torre. Eu perdo a defesa da minha dama. Minha dama fica no ar. E aí ele sobra um cheque pra ele. E aí minha dama tá no ar. Eu capturei e aqui ele ficou com a posição ganha. Tentei ciscar ainda aqui, mas ele não permitiu o contra-jogo. E ganhou de forma razoável. Acho que continuou ainda a partida, deve ter rodado mais alguns lances, mas ele me ganhou de maneira fácil aqui, então. Aqui foi até onde eu anotei a partida. Ele jogou muito bem, ele impôs a sua força aí. Eu particularmente me sentia muito confortável nessa posição. Só que no momento crítico eu tinha até meu plano, mas por causa do tempo eu acabei jogando de uma maneira rápida e eu paguei o preço, né? Um lance rápido que eu fiz no momento crítico, que eu poderia ter conquistado uma vantagem. Por mais que o computador dá vantagem ali, uma vantagem expressiva, eu não sentia essa vantagem toda na posição, mas eu sabia que eu tratava melhor já. Tinha essa ciência que estava melhor na posição e eu tinha que ter aproveitado. E aí foi até foi um aprendizado prático, né? Eu falei, pô, não posso jogar rápido é o suficiente para estragar a partida. E as demais partidas eu vim jogando com tempo, gastando mais tempo, até mais do que eu deveria por conta desse Yusupó Veiga também de uma estrelinha do Class aí. Foi um tático bonito, um tático simples, porém eu acho que não é tão fácil de visualizar. E aí é um tático que eu poderia ter evitado, né? Essa posição. O tático ele nem foi o que doeu na posição, o que doeu foi o bispo C4. Bispo C5, na verdade. Esse foi o lance assim, que eu mais senti assim, na posição. Esse lance que eu senti. Esse lance aqui já começou a colocar problemas pra mim, eu já comecei a sucumbir à pressão e aí foi suficiente para ele vencer a partida. Foi uma partida bem jogada. Parabéns, né, pro Clécio. É, Inclusive, quando jogou esse aqui, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Cara, ele vai jogar uma das linhas que eu não vou ter preocupação com a abertura, né? De cair alguma besteirinha de abertura ou ficar pior de preparação. E o que vai jogar uma coisa que eu não estudei tanto, mas eu tô habituado a jogar. Então já fiquei feliz por isso. E aí foi com o aprendizado, né? Não pode jogar rápido, né? Jogar rápido é o suficiente. Se eu tivesse gastado um pouquinho mais de tempo, talvez eu teria aplicado o meu plano, que era jogar com C6. C5 é o melhor lance aqui que a máquina dá, que é o lance mais direto, né? Faz até mais sentido, mas na hora eu tava fixado aqui em jogar em C6 e provavelmente acabar entrando nessas linhas que eu mostrei pra vocês. A máquina dá uma vantagem já expressiva, mas eu acho que não tem muito jogo ainda pela frente. Mas é um jogo que eu vou estar com a iniciativa, então poderia ter mudado o cenário da partida. E aí foi o lance, né? Eu acho que foi até vou até abrir pra vocês aqui agora o Cena 4 aqui, ver se vai aparecer. Pra finalizar o vídeo. Bom, estão apanhando aqui no Adobe, no OBS. Vamos ver aqui a revisão da partida. Bom, segundo chess.com aqui, ficou 92.9 pro Class de precisão, 86 pra mim. Aí um brilhantezinho que ele soltou na partida. Aí a performance de rate ficou 2.400 com 2.300. Foi uma partida que foi bem jogada para os dois lados.
Eu deixei passar a partida mesmo, foi no B5, né? B5 foi o lance que. B5 foi o lance que condenou minha partida. Voltou aqui. B5 foi o lance que condenou minha partida, né? Foi justamente onde joguei rápido. Não fiquei perdido, mas humanamente já teve. É um lance muito grave, né? Então foi um aprendizado da partida. E aí eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo as demais partidas. Valeu, galerinha. Tamo junto. Fui.